Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. Um gerente de banco infartou e morreu aos 45 anos e a família enlutada me pediu que eu dirigisse o funeral. O corpo foi para autópsia e só chegou à capela meia hora antes do sepultamento. Para complicar, o gerente morto vinha se sentindo discriminado no trabalho e a viúva começou a acusar a direção do banco de ter matado o marido. Após o sepultamento, já em casa, ela declarou que quando soube da morte do marido, começou a xingar e a blasfemar contra Deus. Veio a pergunta: pastor, há perdão para mim? Eu me lembro que abri a Bíblia e disse para ela: vamos ver o que Deus diz aqui na sua palavra. E aí abri em 1 João 1,7, li: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Depois de ler isso, nós nos ajoelhamos ali e ela orou pedindo perdão a Deus e saí daquele lar deixando o ambiente calmo e cheio de paz. O Salmo 130 é conhecido como Salmo da Profundidade. É que o autor o começa dizendo: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. O Salmo enfoca a vida quando há um acúmulo de desespero, tristeza, crise e pecado. E aí ele diz que é possível sair da agonia do nosso desespero para uma experiência mais profunda com Deus. Sofrimento é algo real, que nos incomoda e muitas vezes nos prostra e infelicita. O salmista não tem vergonha de dizer que sentia dor, que sua alma estava no fundo do abismo, que ele estava se sentindo sem saída e até sem saber o que fazer. Tão diferente destes pregadores televisivos que afirmam que a doença é uma mentira e que crente com fé não sofre. Este salmo deve nos levar a respeitar as pessoas com as suas dores. Nós sofremos porque vivemos num mundo pecador, em guerra contra Deus. Sofremos quando erramos, e várias vezes erramos na vida. Sofremos quando vemos um ente querido nosso sofrendo. Sofremos quando erram conosco e temos, às vezes, nossa reputação manchada por uma calúnia, por uma mentira, por uma traição ou pelo nosso próprio pecado. O sofrimento pode nos levar ao desespero. No sofrimento, não poucas vezes encontramos pessoas em pânico, querendo se matar ou matar alguém. Outras se descontrolam totalmente e chutam portas, paredes, chutam até pessoas. Gente que quer reagir à dor só não sabe bem o que fazer ao certo. E não poucas vezes a dor mostra as nossas limitações. Nessas horas nós descobrimos que os nossos recursos são insuficientes para aquela crise. E aí ela dói mais. Mas muitas pessoas têm encontrado no sofrimento aquilo que o salmista, no Salmo 130, encontrou: oportunidade para se voltar para Deus. E aí, a partir do sofrimento, algumas pessoas tiveram uma nova disposição para fazer uma nova caminhada com o Senhor. No Salmo 130, o poeta passou a ter desejos crescentes em direção a Deus. Ele procurou Deus como um vigia noturno anela pela manhã. E ele diz assim: aguardo o Senhor,
A minha alma o aguarda, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. E aí, quando a gente lê o Salmo, que é pequenininho, ele diz que ele aguardou o Senhor, depois ele esperou na sua palavra e finalmente ele ansiou por ele. Então, a partir de uma experiência de medo, a partir de uma experiência de desespero, nós podemos começar uma nova vida nos relacionando com Deus, deixando que Ele se torne o nosso grande amigo. Podemos permitir que Ele cuide das nossas dores, perdoe os nossos pecados e dê um novo sabor às nossas experiências. Se Deus e você forem amigos, você não precisará mais temer nada. Se vocês forem íntimos, você poderá experimentar o prazer da amizade dele mesmo na dor e no sofrimento. 4 garotinhos brincavam na rua e um deles afirmou todo prepotente assim: meu pai conhece o prefeito da cidade e tem muita amizade com ele. E aí o outro, para não ficar para trás, disse o seguinte: meu pai conhece o governador e eles são muito amigos. E aí o terceiro emendou: e meu pai conhece o delegado da cidade, ninguém prende ele. E o quarto garotinho ficou quieto, mas foi instado a falar sobre o seu pai, e aí contou: meu pai conhece Deus, eu vejo-o conversando todos os dias com ele. Conhecer a Deus e tê-lo como amigo é o maior consolo que uma pessoa pode ter em tempos de sofrimento e dor. A boa notícia é que Jesus veio para ser Deus amigo, Deus conosco, Deus que se importa. Então, entre a dor e o desespero, opte por Deus. Você já o conhece? Então, se não o conhece, o que é que você está esperando? Vamos orar? Vamos. Pai, nós queremos te louvar porque tu és um Deus que se importa com os nossos sofrimentos e as nossas dores. Nós reconhecemos que às vezes passamos por momentos difíceis e nessas horas nem sempre tomamos as melhores decisões. Nós aprendemos aqui com esse salmo e com esse salmista que mais do que autoajuda, nós precisamos da tua ajuda, a ajuda do alto. Nós reconhecemos que precisamos do socorro do Senhor, precisamos da graça do Senhor, precisamos da assistência do Senhor, da sabedoria do Senhor para nos ajudar a enfrentarmos os nossos problemas e os nossos sofrimentos. Mas mais do que tudo isso, ó Pai, nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor mesmo. Nós necessitamos, Senhor, ter essa plena convicção que tinha o salmista de que no Senhor há suficiente misericórdia para nós e salvação para os nossos problemas, para o nosso sofrimento e para a nossa vida. Pedimos então esse teu favor, ó Pai. Vem ao nosso encontro com a tua mão misericordiosa e ajuda-nos, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero terminar lendo o que o salmista disse. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe e você tenha um ótimo final de semana.